Olá, eu sou a Carol Costa. Hoje vocês vão conhecer a lenda de Bacaba, ou Bacabá, original do estado do Amapá. Então senta que lá vem história! Vamos? Você sabe o que é Bacaba ou Bacabá? Bacaba vem da bacabeira, que é uma palmeira que existe na Amazônia. O fruto dessa árvore é muito parecido com o açaí. A lenda indígena conta que essa árvore surgiu depois de um conflito entre um deus que se chamava Tupã e uma entidade do mal que se chamava Catamã. Os índios mais sábios diziam que a luta entre o bem e o mal durou muitas luas. Depois de guerrear muitas vezes contra Catamã, Tupã finalmente conseguiu lançar um feitiço sobre Catamã e prendeu Catamã no alto da serra de Tumucumaque. O feitiço duraria um período de 100 anos. A serra de Tumucumaque fica no norte do Brasil. E lá embaixo da serra fica uma tribo que se chama Badulaques. Essa tribo era uma tribo pequena, sem muitos guerreiros. Por isso, ela era considerada uma tribo fraca e sem muito valor. A tribo dos Badulaques tinha um chefe, que se chamava Cabaíba. O cacique Cabaíba, ele preferia viver em paz do que guerrear com outras tribos. Um dia, a tristeza abateu todos os índios da tribo e ninguém entendeu nada. Mas os índios mais sábios diziam que era Catamã que estava ganhando forças. Então, depois que se passaram 80 anos, a doença, a guerra e a fome começaram a voltar. Uma doença terrível atingiu todos os índios, guerreiros, mulheres e crianças. A doença afetava as mãos e os pés das pessoas. As pessoas não conseguiam se locomover. Os índios não conseguiam manusear o arco e a flecha. Então, os índios acabaram passando muita fome. A doença também atingiu muitas mulheres dessa tribo que acabaram perdendo as suas vidas. Depois que a doença foi passando, as guerras continuavam. Só que entre tribos, era tribo contra tribo. Então, as nações indígenas foram se enfraquecendo cada vez mais e Catamã estava ganhando cada vez mais forças. O chefe Cabaíba tinha muita preocupação com a sua esposa, a índia que se chamava Tarirã. Tarirã estava grávida há muitas luas e o cacique estava preocupado que Tarirã fosse atingida pelas pragas, pelas doenças ou até mesmo pela lança dos guerreiros que eram inimigos. Então, um dia, o chefe Cabaíba sonhou e em seu sonho ele viu o deus Tupã. Tupã chegou em sonho para o cacique Cabaíba e falou para ele: "O teu filho será um bravo guerreiro, o maior de todos os índios. Só ele vai ser capaz de derrotar o mal e acabar de vez com a maldição de Catamã. E ele vai se chamar Bacaba." Então, 2 luas depois, todos os índios se reuniram e dançaram e celebraram o sonho de Tupã. Logo depois, Tarirã deu à luz ao seu filho. Então, nasceu Bacaba. O menino já estava com o destino traçado. Então ele aprendeu os combates, os segredos dos pajés, manuseava o arco e a flecha como se tivesse nascido para caçar.
E assim ele crescia destemido, corajoso e muito forte. Só que quando o menino completou 20 anos, Catamã voltou. As maldades tomaram conta de todo mundo. Catamã desceu a serra de Tumucumaque, invadiu a tribo dos Badulaques e entrou na tenda de Tarirã. Então, Catamã estava transfigurado, parecia um lobo feroz com os olhos vermelhos e babava. Então Catamã atacou Tarirã. No dia seguinte, quando Bacaba soube o que tinha acontecido com a sua mãe, ele ficou muito furioso e gritou, entoou um grito de morte que ecoou em todos os vales. Ali estava começando o confronto. Então Bacaba reuniu todos os índios e pajés e anunciou que na manhã seguinte subiria a serra de Tumucumaque para enfrentar Catamã. Então todos os índios se reuniram para ajudar Bacaba nessa empreitada, principalmente o deus Tupã, que deu poderes sobrenaturais a Bacaba para derrotar Catamã. Um outro índio entregou a Bacaba um saquinho de couro contendo muitas ervas misturadas, que era para Bacaba jogar nos olhos de Catamã e cegá-lo. Então, depois de se despedir dos índios irmãos guerreiros, Bacaba pegou seus objetos de luta, suas lanças, seus arcos e suas flechas e subiu a serra de Tumucumaque. Chegando lá, encontrou Catamã transfigurado, com uma figura de um lobo feroz. Os olhos eram vermelhos, os pelos arrepiados e ele babava e bufava. Então o lobo foi em encontro ao menino. Lá embaixo, na serra de Tumucumaque, os índios, os caciques e os pajés estavam ansiosos para saber notícias, mas nada se escutava. Então, depois de horas de luta, houve-se um silêncio. Nada acontecia. Então, 3 dias depois, os índios e o seu pai, Cabaíba, decidiram subir a serra para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, só encontraram os restos da briga. Encontraram o corpo do lobo deitado, cravado com uma lança no meio do peito. E ao seu lado, o corpo de Bacaba. Bacaba conseguiu derrotar Catamã, mas isso lhe custou a sua vida. Então, Bacaba foi sepultado ao lado de sua mãe, a índia Tarirã. E isso lhe rendeu dias e noites de muitas homenagens dos guerreiros. Passado um tempo da morte de Bacaba, o chefe, o cacique Cabaíba, estava triste, solitário e com muita saudade do filho da esposa. Então, um dia ele decidiu subir a serra de Tumucumaque para visitar o túmulo do filho. Chegando lá, para sua surpresa, uma única árvore tinha surgido em cima do túmulo de Bacaba. Uma palmeira. As suas flores eram em forma de lança. As flores eram brancas e vermelhas. Os frutos avermelhados bem escurinhos. Então, o cacique Cabaíba colheu os frutos, desceu a serra e foi correndo pedir para as mulheres da tribo fazerem um vinho daquela fruta. Aquela fruta ele nomeou de Bacaba, ou Bacabá. A lenda indígena conta que as lanças e os arcos são feitos dessa palmeira, pois tem o caule muito forte, parecido com o braço dos guerreiros. Essa é a bacabeira. Você gostou dessa lenda? Se você gostou, não esquece, se visitar o Amapá, procure uma bacabeira. Eu sou a Carol Costa. Curte, compartilha, deixa o seu like, entra no nosso canal Contos Maravilhosos e assiste às outras histórias. Tchau!